Esse é o Conjuntura, análise concreta da situação concreta. Uma iniciativa do Rondó da Liberdade para difundir conhecimentos políticos sobre o momento atual do Brasil e do mundo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal e, se puder e quiser, contribua financeiramente com o nosso trabalho através do Apoia-se. O link se encontra na descrição desse vídeo, se você assiste pelo YouTube, ou na descrição do podcast, se você ouve pelo Spotify. Hoje, 2 de julho de 2025, o Conjuntura chega ao seu 14º episódio para discutir os impasses na relação entre o Executivo e o Legislativo e as reações do andar de cima contra a política de taxação proposta pelo governo federal. A recente derrota no Congresso, com a derrubada do aumento do IOF, mesmo após a liberação bilionária de emendas parlamentares, acendeu esse alerta. O governo tem cada vez menos força e a tese de que vivemos numa espécie de parlamentarismo ganha força. Mas será que o presidencialismo de fato ruiu? O que está por trás da mudança na correlação de forças entre as instituições? Quais são as suas implicações na situação atual? O pano de fundo desse debate é a reorganização do regime político desde o golpe de 2016, que reduziu o papel do executivo, ampliou o poder do legislativo e consolidou uma correlação de forças institucional com base na tutela militar, no aprofundamento do modelo neoliberal e na captura do orçamento pelo legislativo. No episódio de hoje, vamos discutir os limites do lulismo diante desse novo regime, os impasses da frente ampla, os dilemas da política econômica e as perspectivas para 2026. O que está em jogo? O governo resiste ou se rendeu? E qual deve ser o papel da esquerda nesse cenário? Para nos ajudar a destrinchar a situação atual, nós recebemos hoje o Danilo Martuchelli, que é professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia e atualmente realiza o pós-doutoramento na Universidade Autônoma do México. Danilo, seja muito bem-vindo e obrigado por estar conosco nesse 14º episódio do Conjuntura. Eu que lhe agradeço pelo convite, André. Satisfação estar aqui com você, fazendo essa conversa. Danilo, vamos começar, então. O nosso ponto de partida tem que ser essa questão das mudanças na relação entre executivo e legislativo nesse período recente, né? Eu queria que você caracterizasse como que você analisa essas modificações e avaliasse essa caracterização que tem ganhado força aí, principalmente no meio jornalístico, mas também entre acadêmicos, sobre uma transição para um parlamentarismo, um semi-parlamentarismo. Como que você analisa isso, né? Você acha que essa tese se sustenta ou é mais uma hipérbole, um impressionismo? Bom, André, acho que é importante, primeiramente, a gente considerar alguns elementos aí de teoria política até, né, para discutir esse tema. O primeiro deles é que a gente não pode pensar, como fazem geralmente os institucionalistas, a dinâmica institucional, e especialmente a relação executivo-legislativo, apartada das lutas de classes, conflitos de classe, distributivos de classe na sociedade brasileira ou internacional, né, se a gente for avaliar outros países. Esse é um primeiro aspecto importante, ou seja, os conflitos de classe têm impacto sobre as instituições e influenciam a sua dinâmica, né, de modo que as alterações na correlação de forças vão impactar também na alteração dos poderes, né, dos ramos, né, do Estado, né? E isso vai ter implicações sobre a maneira como o processo decisório vai ser implementado e o conteúdo das decisões que vão ser tomadas, né? Então, o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção tem a ver com isso, ou seja, não podemos pensar as instituições como uma ilha isolada das intempéries da correlação de forças e dos conflitos de classe na sociedade brasileira. Faço menção a isso porque se pensa muito as instituições, a perspectiva institucionalista como sendo apartadas das relações sociais, né? E numa perspectiva marxista, a gente tem que pensar na sua relação, né? E aí, eu acho que tem um aspecto que é importante também para a gente pensar, que o presidencialismo, ele não tem apenas um tipo de configuração possível, tem modalidades, né? Você tem modalidades que são muito presentes na América Latina, mas especialmente no Brasil, que é um chamado hiperpresidencialismo, né? Ou seja, as pessoas, né, você tem um número de votantes que escolhem o presidente, né?
escolhe o parlamento, ou seja, o presidencialismo caracteriza como um aspecto fundamental que a escolha do presidente é dada pelo voto popular. Ou seja, não é o parlamento que escolhe o primeiro-ministro, como é típico no parlamentarismo. Então, esse é um primeiro aspecto fundamental, ou seja, para a gente pensar uma distinção entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Agora, você tem gradações, você tem modalidades de presidencialismo que pode variar de uma conjuntura para outra, de uma sociedade para outra, né? Mas a marca que a gente teve muito forte na América Latina, especialmente no Brasil, desde a década de final dos anos 80, é um hiperpresidencial, que alguns chamaram de hiperpresidencialismo, ou seja, né, a capacidade alta, né, de decisão concentrada nas mãos do presidente da República. Né, capacidade que tem a ver com implementação do orçamento, capacidade que tem de implementar uma política econômica e social, capacidade que tem de aprovar projetos de lei, decretos. No caso da Constituição brasileira, né, criou um dispositivo que deu muita força, né, para o Executivo implementar a política, que foram chamadas medidas provisórias, que inicialmente essas medidas provisórias elas nem sequer elas poderiam ser reeditadas de maneira indefinida, né, até esse mecanismo ser alterado, né? A medida provisória foi um mecanismo criado em 88, pela Constituição de 88, foi usada de maneira abusiva, vamos chamar assim, né, pelo governo Fernando Henrique, mas o Collor mesmo, no primeiro dia de governo, edita 22 medidas provisórias com um grande impacto na política nacional, mas depois a reedição foi interditada. Então, o que a gente tem de lá para cá, né, é um dispositivo que você pode editar uma única vez, tem um prazo de validade, mas começaram como vencido o prazo da medida provisória, mesmo que ela não tivesse sido votada, muitas vezes foram sendo criados dispositivos chamadas emendas Frankenstein, né? Você misturava uma coisa na outra, né? E esse foi um dispositivo que foi muito importante para o governo do período aí da chamada Nova República conseguir implementar a sua política. Agora, alguns estão falando aí em parlamentarismo orçamentário, semi-parlamentarismo, né? Hoje estava mesmo vendo uma matéria do Diese, um articulista falava em parlamentarismo informal. Eu acho que é um equívoco caracterizar o que estamos vendo hoje dessa maneira, né? Ou seja, porque efetivamente quem elege o presidente não é, né, o parlamento. Então, temos aí uma variação, temos aí um processo que, juntamente com o professor Armando Boito Júnior, num texto que publicamos no site Terra Redonda, caracterizamos como o declínio do hiperpresidencialismo. Né? Esse declínio tem justamente a ver, né, com essas mudanças institucionais que foram sendo, e políticas, né, que foram sendo implementadas a partir, especialmente, da conjuntura do golpe, né, 2015 em diante, né? O que a gente tem desde então é um processo em que se aprovam medidas em 2015, em 2019, né, que são as chamadas emendas parlamentares impositivas obrigatórias. Inicialmente foram aprovadas emendas parlamentares individuais obrigatórias, impositivas, depois as emendas de comissão, de relator, de bancada, em 2019, né, e isso foi trazendo muito poder de decisão para o legislativo, mas não alterando a dinâmica do presidencialismo, né? Ou seja, não superando o presidencialismo, né? Na minha perspectiva é isso, né? Ou seja, você tem um processo, mas que não tem a ver só com as emendas. Eu queria chamar atenção para isso, né? Ou seja, você tem também um processo em que o legislativo passa o número de medidas provisórias convertidas em lei cai a partir do governo Temer, né? A porcentagem disso, número de projetos de lei aprovados, de iniciativa do Executivo ou do Legislativo, dava uma clara margem de percentual maior para o Executivo até 2018, isso se altera no governo Bolsonaro, né?
Então, o número de vetos rejeitados ou parcialmente rejeitados, né, pelo Congresso, vetos do presidente rejeitados, também cresceu, inclusive no governo Bolsonaro, né? Então, aí você tem realmente uma dinâmica outra que eu acho que tem a ver com a mudança na correlação de forças na sociedade brasileira que impactou, né, a dinâmica institucional. E essa perda de força do executivo, ela reflete numa perda de dominância também? Como que vocês caracterizam o regime político? Eu acho que há novamente os institucionalistas, né? Os institucionalistas, quando eles caracterizam a democracia, eles vão, né, textos, por exemplo, do Fernando Limonge, né, vão falar que democracia, até então, né, até um passado, quando havia uma relação harmônica entre o executivo e o legislativo, a democracia no Brasil poderia ser considerada normal, né? Ou seja, eles, na verdade, partem do pressuposto de que uma democracia se define a partir de uma relação harmônica entre o executivo e o legislativo, de maneira a minorar, né, os efeitos da separação dos poderes, né? Então, vão aportar uma ideia de que nessa democracia que vinha se consolidando desde a Nova República, você tinha, né, partidos fortes, partidos com uma certa, pelo menos uma disciplina partidária, né, e os governos poderiam executar a sua política de maneira estável, né? Eu acho que o que está em jogo não é isso, né? Ou seja, não é a partir desse elemento que podemos definir a democracia, né? Penso que a democracia ela existe se, né, ao lado de uma representação burocrática, né, da burocracia, além das decisões tomadas pela burocracia de Estado, tivemos órgãos de representação política, né, em pleno exercício, né, ou seja, participando do processo decisório, ainda que de maneira não desigual, né? Então, nesse sentido, eu acho o seguinte, né? Eu acho que o aspecto que indica, né, uma certa deterioração da democracia no Brasil, eu acho que não tem a ver tanto com essa relação entre o executivo e o legislativo. Eu acho que, inclusive, eu acho que o que está se passando hoje no Brasil é muito parecido, né? Esse poder que o legislativo passa a ter é muito parecido com o que se passa nos Estados Unidos. Mas eu acho que um elemento que tem contribuído e contribuiu historicamente para deteriorar, né, o processo, a chamada democracia capitalista, né, ou liberal, foi a ascensão da burocracia de Estado sobre o processo decisório. Esse processo, esse elemento, ele esteve presente desde ali da ação penal 470, que tem a ver com o mensalão, e que foi ganhando uma dimensão muito grande com a Lava Jato, né? Então, você teve um primeiro processo, aí, uma primeira fratura, né? Ou seja, um primeiro processo em que uma forte ascendência de um órgão da burocracia de Estado sobre o processo decisório no país, né? Ou seja, um forte ativismo judicial, né, que contribuiu, inclusive, para inviabilizar a participação do Lula nas eleições de 2018. Né? Esse ativismo judicial está presente até hoje, né, que, por um lado, cumpre uma função progressista que é de barrar o neofascismo no Brasil, por outro lado, teremos que avaliar melhor quais serão as suas consequências dessa forte ascensão do STF sobre o processo decisório. Mas existe um outro ingrediente que tem contribuído para a deterioração da democracia no Brasil, que é aquilo que você apresentou na sua fala inicial ali, né, da apresentação do programa, que é essa tutela dos militares, né, que estavam ali sempre atuaram na coxia, né, dos bastidores da política brasileira, né, ou seja, tivemos uma transição transada, que os militares continuaram a ter muito protagonismo na execução da política brasileira, da política de Estado, mas nem sempre vieram à tona, né? Se manifestaram de maneira aberta na conjuntura. E isso se alterou a partir do golpe, né? Especialmente a partir do final do governo Temer, né? E se avançou consideravelmente esse processo na conjuntura do governo Bolsonaro.
e é um processo não resolvido, ou seja, uma forte presença dos militares no processo decisório. Então, esses aspectos, eu acho que indicam, são elementos para pensar um pouco dessa deterioração da democracia, né, no país, ou seja, tem a ver com o forte crescimento do papel da representação burocrática, né, sobre o processo decisórios, né, e, paralelo a isso, temos esse processo que eu acho que tem a ver com o declínio, né, que a gente chama no texto lá, que eu escrevi com o Armando, o declínio do hiperpresidencialismo, ou seja, aquelas prerrogativas decisórias, né, o mando, capacidade decisória que tinha o executivo até então para formar coalizões foi se perdendo, né? E hoje temos um governo com bastante dificuldade de implementar a sua política, porque conta com um parlamento, com um congresso não só mais conservador, né, com presença de forças neofascistas, mas também com forte poder de decisão, né? E isso cria dificuldades para aquele modelo que vinha sendo implementado pelos governos petistas até então, né? Danilo, na crítica à chamada farra das emendas parlamentares, eu diria que parte majoritária da esquerda se inclina a defender um retorno a esse hiperpresidencialismo. Existe algum regime político que seja mais favorável ao avanço da luta democrática popular? Olha, esse foi um debate que já atravessou e dividiu a esquerda, né? Por exemplo, nos anos 90, quando teve a discussão sobre presidencialismo e parlamentarismo, né? Eu acho que não tem uma fórmula impecável, né, institucional, né? Porque no Estado burguês, as lutas populares, as lutas realizadas pelos diferentes segmentos da classe trabalhadora por ampliação de direitos civis, políticos e sociais, né? A gente tem, acho que esse é um elemento importante considerar, né? Ou seja, o que tivemos historicamente de construção de direitos civis, políticos e sociais foram resultante das lutas populares, né? Ou seja, a gente se olha para que os liberais elitistas diziam, né? Os filósofos, intelectuais, etc., sempre criaram barreiras para dificultar a ampliação desses direitos. E o que a gente tem dessas conquistas é fruto dessas lutas. Então, eu acho que esse é um elemento fundamental, pensar a relação dessas lutas com essas instituições. Então, eu acho que não há um modelo ideal. Agora, o que eu vejo no caso da conjuntura, no caso da política brasileira, né, é o problema que se fiz, né, desde os anos 90, meados dos anos 90, setores expressivos aí do Partido dos Trabalhadores fez uma opção de que, para governar numa perspectiva mais progressista no Brasil, era fundamental, né, assumir o controle do Executivo Federal, ou mesmo dos executivos subnacionais, mas isso foi deixado um pouco de lado, né? E isso permitiria o governo criar, a partir, né, de alianças com partidos fisiológicos, né, de transferência de emendas, etc., né, ou seja, seria possível controlar, né, esses partidos fisiológicos, partidos de patronagem, que o Weber chamaria, né, e imprimir uma determinada linha política, né. Ocorre que essa escolha, né, a opção por controle do Executivo Federal, né, deixou não só o debate sobre os governos subnacionais, né, e sobre o parlamento e sobre os parlamentos, sejam nacionais ou subnacionais, de lado, né, ou seja, e isso tem a ver com essa construção política que foi se gestando no chamado progressismo brasileiro, que, chamando a atenção no texto que eu mencionei, que é o lulismo, né? Ou seja, o lulismo, ele não organiza a base, o lulismo, ele não politiza, né? Então, você tem uma forte ascensão, né? Você tem uma combinação de um hiperpresidencialismo com uma força política que não politiza, que não mobiliza, não organiza as suas bases, né? E isso faz com que o PT, por mais que consiga, né, na figura do Lula, né, aquilo que o André Singer falava, né, ou seja, o lulismo é deslocado do petismo, né, as pessoas que votam na figura do presidente Lula não apostam, fazem o mesmo tipo de aposta no PT, ou seja, porque não são governos programáticos,
Você não organiza um governo a partir, não é um governo, não existe como os institucionalistas insistiam, falando que no Brasil os partidos não são frágeis, são governos de partido. Né? Na verdade, os governos de partido não existiram no Brasil, nem na época do Fernando Henrique Cardoso, né? Nem na época que o Fernando Henrique Cardoso ganhou eleições em primeiro turno nas duas, 94 e 98. Então, a gente tem esse elemento, né, que é um governo que não faz um trabalho de discussão programática com a sociedade, não politiza a sua base social, né, e não está preocupado não adota uma linha confrontacionista, né? E aí, quando vem os elementos de tensão política, esse governo fica isolado, não? Esse modelo político, né, fica isolado, né? Foi o caso que aconteceu, por exemplo, no impeachment da Dilma, né? Ou seja, que a reação, né? A luta contra o impeachment foi muito frágil, né? E a gente está vendo hoje o governo praticamente nocauteado porque não tem capacidade, porque historicamente não pode se mudar também, dar uma virada de 180 graus, né, em alto mar, né, sendo que já estava navegando nesse mar de maneira a tentar acalmar as forças, né, tentar não politizar a sua base, né. Fora isso, eu acho que tem um outro ingrediente para pensar a conjuntura atual, né, ou seja, não há discussões no campo da esquerda para fazer com que transformemos os partidos políticos em legendas que sejam mais ideológicas, mais programáticas, né? Aí acho que seria fundamental fazer um debate sobre reforma política, né, e defender a proposta das listas fechadas, que aí você consegue, né, fazer uma transformação política de maneira que esses partidos se representem de maneira mais programática no parlamento, né? Então, voltando à sua pergunta, né, para encerrar aqui esse tópico, né, para encerrar não, mas pelo menos para fechar o raciocínio aqui, né? Eu acho que tanto no presidencialismo quanto no parlamentarismo pode-se encontrar dificuldades, né, para a execução de uma agenda mais progressista, mais ousada, mais de avanço de direitos, né? Então, acho que, assim, para além dessa questão desse parlamentarismo ou presidencialismo, devemos pensar também na organização dos setores populares, das classes populares, para fazer os enfrentamentos, né? Eu não acho que... E a esquerda, acho que, realmente, né, em termos gerais, fez uma grande aposta na ideia de que controlando o executivo está tudo resolvido. Em outras experiências, isso não foi... E aí, né, podemos avançar mais nessa discussão, né? Mas em outras experiências que tivemos na América Latina, e temos até hoje, né, se apostaram também na conquista de governos subnacionais, né, ou seja, alguns falam assim, o governo do PT é muito eleitoreiro, muito institucional. Bom, antes fosse, né? O PT nunca teve maioria, nunca teve mais que 1/5 do Congresso Nacional, nunca teve mais que 640, mais ou menos, prefeituras de um total de 5.500, né? Outras experiências como o MAS na Bolívia, como Venezuela do Chávez, o peronismo na Argentina, aqui no México, né? A figura do Morena, né, que tem ampla maioria no Congresso, criaram, né, a partir do quê? Só do voto? Não, a partir também da organização popular, uma presença mais expressiva nas instituições e conseguiram em seu tempo, hoje muitas dessas experiências vivem em crise ou foram derrotadas, né, por uma série de outros motivos que a gente pode discutir aqui, né, mas foram experiências que você tinha ali um executivo mais com um parlamento mais favorável que permitia imprimir, né, e aprovar uma série de reformas favoráveis às classes trabalhadoras, né? Não essas contra-reformas que a gente conhece hoje, natureza neoliberal, que visam a suprimir conquistas históricas das classes trabalhadoras, né, dos setores populares, nas diferentes latitudes aí do nosso continente, né? Essa era justamente a próxima questão que eu ia engatar, né? O que diferencia o lulismo de outras experiências progressistas aqui na América Latina, principalmente América do Sul, pegando, por exemplo, o exemplo do governo Petro na Colômbia, né? Que é um governo que também é um regime político presidencialista, um governo que também contra
uma correlação de forças institucional desfavorável, porque tem minoria no Congresso, né? Mas que, no entanto, tem conseguido aprovar, encaminhar reformas sociais importantes, né? Uma das marcas de muitas lideranças latino-americanas, isso não é uma exclusividade do lulismo, né? Na verdade, é um problema da própria lógica de funcionamento, né, do capitalismo, né, o personalismo político, né? Ou seja, você vota no candidato, não vota no programa, né? Muitos até, no caso brasileiro, falavam, não, Lula é o programa, né? E isso é um problema que é uma tendência, né, das democracias capitalistas, o fortalecimento da figura, né? Porque é justamente isso, tem que despolitizar a coisa, né? Tratar a política como administração, né? Não como programa, como organização política, né? Essas tendências que geram muitas vezes apatia. As pessoas perdem interesse porque pensam que a política é coisa de politicagem, né? Que é uma visão negativa da coisa. E aí se discute, bom, será que existe só um tipo de personalismo, né? Eu acredito que não, né? Ou seja, tem gradações, né? Ou seja, você tem, às vezes, né? Acho que o caso do Evo Morales, o caso do Chaves, Maduro, né? Do caso do AMLO aqui, né? Do Andrés Lopes Obrador, Manuel Lopes Obrador, o caso da Cláudia Sheinbaum, o caso da Cristina Kirchner, você tem ali, o caso do Petro, você tem personalismo presente, só que tem gradações diferentes, ou seja, tem que ver o personalismo no seu todo, ou seja, com a combinação com outros ingredientes, né? Ou seja, está se apostando na mobilização, na organização popular, né? Ou não, né? Qual que é a capilaridade dessas forças em termos nacionais, né? Então, ou seja, quando a gente pega, por exemplo, algo que eu estudei um pouco mais com detalhes, né? O caso da Bolívia. O caso da Bolívia chegou momentos do governo Morales, o Evo Morales, que tinha 2/3 do Congresso, né, de apoio. E a maioria dos chamados, que lá eles chamam departamentos, a maioria dos estados sob controle do MAS, e as prefeituras também, e os legislativos subnacionais sob seu controle. Isso é graças ao quê? É graças à mobilização, à organização, a um governo que é mais programático, né? Também são estruturas, né, que se apresentam aí nesses países, né, às vezes também essa questão do multipartidarismo ou não, né, isso também tem influência, né? O Brasil hoje tem uma gama muito grande de partidos, esse voto muito personalizado, né? Seja na dimensão nacional ou subnacional, tem uma série de elementos presentes. Mas eu acho que um aspecto decisivo é pensar nesse estilo de política, né? Ou seja, nesse elemento de que essa essa liderança, ela está amparada numa relação direta com o eleitor, uma relação que é uma relação um tanto clientelista, ou então uma ideia de que isso se apresenta como um protetor dos pobres, né? E a gente vê como isso tem se apresentado na cena política brasileira, né? Tem um amor ao Lula, o Lula vai cuidar do povo, o pai tá on, né? Isso não contribui, não tem, pode ter um efeito eleitoral imediato, mas não contribui para criar uma organização em torno da sua liderança, né? E uma discussão mais programática, né? No caso do Petro, por mais que eles também esteja aprovando uma série de reformas que são importantes ali, também tem encontrado dificuldades. O parlamento é bem avesso às posições do Petro. A direita também, a extrema-direita, está organizada, né, mobilizada, né? Então, também ali encontra dificuldade. Mas foi o primeiro governo de esquerda que chegou na história da Colômbia, né? Um partido, pacto histórico, que tem uma trajetória curta, ainda é cedo, talvez, para avaliar de maneira global, né, a perspectiva desse governo, mas efetivamente, graças a um trabalho de mobilização, de organização de base, tem conseguido aprovar uma série de reformas. A mesma coisa aqui no México. Aqui no México, também, agora com um parlamento com um parlamento claramente favorável às decisões da presidente Cláudia Sheinbaum, conseguiu aprovar recentemente uma reforma judicial
né, do judiciário, né? Os membros do judiciário são eleitos, ministros, juízes, né, procuradores. Isso cria um freio a uma tendência muito forte que apresentou na América Latina nos últimos tempos, chamado lawfare, né? Ou seja, um judiciário muito avesso aos governos progressistas, que agora, mais recentemente, levou, inclusive, à prisão, né, da presidente Cristina Kirchner, a condenação da ex-presidente Cristina Kirchner, né? Então, mas isso é fruto de mobilização, de organização, de enraizamento, capilaridade social, discussão programática, né? Então, é isso, você faz... Hoje, quem tem discussão programática no Brasil é a direita, né? Qualquer acompanhamento que fizermos, né, das entidades empresariais, vê a capacidade que tem de unificar pautas e centrar nessas pautas quando elas aparecem e avançar sobre elas, fazendo uma espécie de checklist, né? Assim foi a reforma, foi a linha, né, adotada na reforma trabalhista, depois na reforma previdenciária aprovada do governo Bolsonaro, na emenda do teto dos gastos, né? É checklist e aprovação, né? A esquerda, por ter uma dificuldade de constituir um programa claramente definido, muitas vezes você tem uma inflação de pautas e você não tem uma centralidade do que aquilo que você vai dar prioridade, né? E isso cria uma dificuldade muito grande em termos organizativos, em termos de mobilização, porque não se sabe muito bem para que lado o vento vai soprar, né? Então, isso, né, ou seja, a ausência de um programa, a ausência de pautas, de hierarquia de pautas na conjuntura cria dificuldades justamente para essa mobilização, né? Então, é o dilema que estamos sofrendo hoje, né? Em outros lugares, como falei, na Colômbia, né? No próprio caso do México agora, você tem lá também essa capacidade de hierarquizar pautas e estabelecer qualquer pauta no momento e tentar mobilizar para aprová-la, né? E isso a gente não tem conseguido ver nos governos do PT, né? No Brasil, né? Ainda nesse bloco, antes da gente passar para a conjuntura atual, eu queria que você explicasse o que é o Centrão, do ponto de vista dos interesses que ele representa e do papel que ele desempenha na política brasileira. O Centrão, basicamente, é formado por um conjunto de partidos com suas variações, né, ou seja, que tivemos ao longo da história brasileira, desde o retorno da nova República, né, esse apelido foi se constituindo aí, né, desde os anos 90, pelo menos, né? São um conjunto de forças que vão tem uma forte incidência nos níveis, muitas vezes, municipal, estadual ou mesmo regional, né? Eles têm padecem de uma certa capacidade hegemônica, né? Representam forças que padecem de uma capacidade hegemônica, ou seja, a ponto de disputar a política nacional, mesmo o executivo nacional, por isso que muitas vezes se apresentam com uma força acessória, mas fundamental na balança de forças, né, na correlação de forças, né? E eu acho que tem muita vinculação, o Centrão, com setores ligados aí ao médio capital, aos pequenos, né, pequeno e médio capital, setores das classes médias, que estão, né, vinculados aos mais diferentes rincões aí do Brasil, né? E já justamente pela configuração que a gente tem hoje do parlamento, né? Ou seja, que os estados populosos não têm uma representação proporcional no Congresso, né? Essas outras regiões do país acabam tendo, né? Ou seja, por exemplo, um estado como São Paulo é subrepresentado em relação a outras regiões, né? Um estado com uma população dos maiores densidades populacionais do Brasil, mas não tem essa mesma configuração, né, no plano do Congresso. Inclusive, não vai ter, se me falha a memória, não vai ter aumento agora de vagas, né, nessa emenda essa proposta que o Congresso aprovou de aumento de número de deputados, né, número de congressistas, né. Então, o Centrão, acho que tem essa vinculação de forças que não tem mais vinculação com essas forças que não tem capacidade hegemônica de imprimir uma lógica para a política nacional, mas são uma força importante, tem uma presença importante no Congresso e vão frear
tentativas de governos que podem avançar, podem querer penalizar esses interesses. Então, são sempre o fiel da balança, né? O Bolsonaro, quando rompeu com a Lava Jato, né, com a figura do Sérgio Moro, teve que recorrer, né, apesar de falar que era contra a velha política, né, teve que recorrer ao Centrão, né? O PT governou com o Centrão durante grande parte dos seus mandatos, né? O Fernando Henrique, que falava que o PFL é um partido fisiológico e etc., né, acabou também se aliando, né, a forças desses chamados partidos de patronagem, né, partidos fisiológicos, que é o que o Centrão representa hoje, mas que são partidos que representam forças que não têm capacidade hegemônica, né, de imprimir de assumir o leme aí, a comando da política nacional, mas são fundamentais para apoiar esses governos, né? E o que a gente tem visto é que, bom, com a ampliação dos poderes decisórios e orçamentários do executivo, esses grupos começaram a ter uma incidência maior na dinâmica da política, mas mesmo assim eu acho que possuem essa fragilidade, né? Porque é isso, os interesses dos grandes capitalistas, vamos chamar assim em termos gerais, só pegar um tipo de fracionamento, né? Eles se resolvem por meio do lobby, né, por meio de controle de relações diretas com agências, com o Banco Central, né, com setores que são fundamentais da política econômica do governo, né, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento. Esses setores têm muita capacidade de lobby, de pressão, e não precisam, muitas vezes, ter uma representação tão significativa no Congresso Nacional, né? Mas o fato é que hoje você tem uma configuração que foi se ampliando, né, esses poderes do Legislativo, e esse Centrão começou a ter um protagonismo maior e hoje está colocando o Lula numa situação bastante difícil, né? Mas volto a dizer, ou seja, são setores que, em termos de pensar a hegemonia, né, a predomínio, a priorização da política estatal, tem muita dificuldade de imprimir seus interesses. E tende a uma certa também pulverização, né? Porque é isso, precisam sempre dar respostas aos seus eleitorados locais, né? Mas eu acho que não tem capacidade de se converter numa força, né, capaz que seja com força tal, né, a ponto de assumir o executivo no Brasil. Vão ser sempre do ponto de vista dos partidos, um aliado, um apoiador, né, Nesse sentido, a existência do Centrão ela é um próprio indicativo do presidencialismo, né, na medida em que as forças hegemônicas não precisam disputar o parlamento para obter o controle do executivo, né? Sim, ou seja, as forças hegemônicas também disputam o parlamento, né? Tem uma forte capacidade de pressão, né? Ou seja, sobre o sistema político como um todo, né? Vamos chamar assim, né? Porque é isso, né? Sempre a tendência geral, né? Os grandes capitalistas, eles colocam, né, o pé nas canoas mais competitivas da disputa, né? Isso, claro, às vezes dando maior transferência de recursos para aqueles setores que são aqueles políticos, né, os partidos que têm uma relação mais afim com seus programas, né? Mas geralmente é isso, né? Não deixam mesmo nas eleições passadas, quando você tinha até a comprovação de financiamento empresarial de campanha, assim, os bancos não deixavam de contribuir com a campanha dos candidatos do PT, embora desse preferência aos candidatos do PSDB, né, até um determinado momento, né? Então, sim, né, eu acho que eles têm uma forte, ou seja, expressa um pouco essa dinâmica, né, ou seja, de representar esse Brasil profundo, né, esse Brasil, e aí a esquerda tem muita dificuldade, né, de intervenção nessas cidades médias, nas cidades também pequenas, que estão mais próximas às zonas urbanas, porque a gente tem visto também nas pesquisas eleitorais, né,
que o PT ainda, o progressismo ainda mantém uma forte presença nos setores mais pobres das regiões mais pauperizadas, né? Mas, por outro lado, esses setores mais vinculados ao médio capital, que estão ligados às cidades médias, né? Aí já tem a preferência eleitoral muda, né? E por isso que esse centrão tem muita força eleitoral nos governos subnacionais, nos parlamentos subnacionais, e isso se expressa também no parlamento, né? Não sei se fui claro aí, mas enfim. Não, tá ótimo, muito bom. Então vamos entrar agora na situação atual, Danilo. Como que você analisa o governo Lula? E me responde uma coisa: a Frente Ampla ainda existe? Olha, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção sobre a Frente Ampla, né? Ela foi muito importante, né, para garantir a vitória do Lula e a derrota nas urnas do bolsonarismo no debate, na disputa pelo Executivo Federal. Ou seja, se o bolsonarismo ganha naquela conjuntura, né, de 2022, com esse Congresso que está aí, a situação ia ser bem diferente do que foi o governo Bolsonaro, que também teve dificuldades, né? Teve uma série de rupturas, né? Teve a ruptura com a Lava Jato, depois teve o caso da pandemia, que dificultou um pouco o avanço do autoritarismo, né? Das medidas de caráter mais fascistizante que o governo poderia tomar, né? Então, a Frente Ampla cumpriu um papel fundamental. Só que ela tem uma conta a pagar, né? Ou seja, à medida que você se alinha, né, se alia a forças neoliberais democráticas, né, sem organização de uma frente de esquerda, capaz de tensionar um pouco, né, essa linha mais neoliberal, né, os aspectos mais das forças, sem tensionar com as forças neoliberais que estão presentes dentro do governo e fazendo chantagens, ameaças, né, fortemente presente no noticiário, na mídia corporativa, né, na Faria Lima, etc., fica difícil avançar, né, em medidas que aponte por uma certa política desenvolvimentista, um retorno ao chamado neodesenvolvimentismo, né? Eu vejo hoje que eu não diria que a Frente Ampla ela se fechou, né? Ou seja, eu acho que ela se encerrou, né? O que eu vejo é que o governo, por não ter feito um trabalho de politização, de debate ideológico, de organização, está sem capacidade de enfrentamento. Talvez agora, com a aparentemente nova orientação que está tendo no debate sobre a questão tributária, possa avançar, né, um pouco nessa discussão, mas ou seja, mas não faz parte do seu gênio, vamos chamar assim, né? Ou seja, não foi os governos do PT não se constituíram na polarização, no confrontacionismo, e não dá para mudar a linha de uma hora para outra, tem que ser constituída e demanda tempo, né? Mas pode talvez conseguir alguns avanços, né, nessa linha mais distributivista, nessa linha mais de desenvolvimentista nos próximos meses aí, mas com muita dificuldade. Agora, o que eu acho é o seguinte, né? Esses setores, por enquanto, se chamados neoliberais democráticos, que ainda estão na esfera, né, na órbita do governo, por enquanto se mantém, né? Agora, à medida que vai avançando, se o bolsonarismo, né, e outros setores da direita, né, conseguirem encurralar o governo a ponto de ele ficar completamente imóvel, e se paralelo a isso começarem a surgir novas manifestações contrárias, né, ao governo, se der um caldo social aí, eles podem partir não mais para a lógica da sangria e partir mesmo para a defesa do impeachment, né? Eu acho isso, né? Em outros momentos históricos, né, por exemplo, em 2005, a estratégia do PSDB contra o PT, no caso do Mensalão, era da sangria. Vamos deixar sangrar, que aí o governo vai ser derrotado em 2006. Só que aí, enfim, perderam, né? Essa opção não foi viável, né? Essa opção ela fracassou, né? O PSDB fracassou nessa linha política.
Em 2016, 2015, 2016, essa questão da sangria também estava no horizonte inicialmente, mas à medida que foi ganhando caldo social, mobilização, lava-jato, etc., avançaram o sinal e partiram para o impeachment, né? Mas nesse sentido, agora o calendário não joga contra, considerando que falta um ano para a eleição? Pode ser que a questão do calendário eleitoral tenha implicações importantes aí, possa frear essa tendência, mas acho que não dá para pensar o calendário, essa questão de se vai adotar a estratégia da sangria ou da ruptura a partir apenas do calendário eleitoral. Vai depender do que a oposição de direita, extrema-direita, vai conseguir fazer para construir uma alternativa ao governo que seja viável, seja via eleitoral ou seja via impeachment, né? E para mim não está fora o esquema do impeachment, né? Eu acho que temos que analisar com certa cautela isso, né? Então depende um pouco porque veja, na última manifestação que flopou, né, o bolsonarismo na Paulista, me chamou a atenção um aspecto, né? Ou seja, se até então se vinha muitas vezes as mobilizações bolsonaristas, né, firmando uma luta contra o Xandão, né, contra o STF, nessa manifestação começou já a aparecer o fora Lula. Não sei se, na minha avaliação, isso não estava muito claro nos outros processos. A fala do Tarcísio, do Bolsonaro, apontava um pouco para isso. Né? Embora falem, não, vamos 2026, vamos esperar. Mas você já via, né, pessoas com adesivos escrito fora Lula. Ou seja, aquele antipetismo que animou, né, muito a lógica das manifestações pró-impeachment 2015, 2016, começa a ganhar dar os seus primeiros passos. Se o governo não demonstrar capacidade de enfrentamento, né, pode avançar, mas é isso, né? Se o governo não demonstrar uma capacidade de reação, eles podem avançar o sinal antes do tempo, porque tem força no parlamento, e porque o governo é débil, né? Faz parte de uma composição muito heterogênea, né? E com alto grau de oportunismo de muitos, né, de que estão compondo o seu governo, né? Inclusive o próprio União Brasil, né, que compõe ministérios do governo e fez um vídeo contra o governo, né? Né? E aprovou medidas contra o governo. Então, ou seja, é muito instável a relação do governo com sua base partidária. O governo não tem muita dificuldade também de lidar com a oposição dentro do parlamento e tem fraqueza do ponto de vista fora das instituições, nas ruas, né? Tem dificuldade de fazer convocatórias, de fazer atos massivos ou mesmo atos minimamente representativos para fazer os enfrentamentos. Então não sei, assim, acho que ainda é cedo para dizer que a estratégia da sangria ela vai ser levada a cabo até o final de 2026. Acho que depende de movimentações que podem ocorrer nos próximos meses aí. Né? Ainda que eu acho também, em termos de capacidade mobilizatória, o bolsonarismo também não está com essa bola toda. Né? O último ato na Paulista demonstrou isso. Né? Aí vieram falar, não, que é fim do mês, que não deu para organizar direito, etc. Não, mas também tem expressado uma certa dificuldade. Agora, quando a gente olha para o cenário nacional, que foram as eleições de 2024, né, municipais, a gente vê que, bom, foi uma flagrante derrota, né, do campo progressista, ou seja, significa que esses setores da oposição de direita, de extrema-direita, têm forte capilaridade, né, nos estados e nos municípios. Então, eu seria mais cauteloso e não colocaria a coisa conta apenas assim, não vai ter porque vai ter eleições no ano que vem, né? Eu não acho que essa tese ela tem que estar combinada com outros elementos, com as movimentações que podemos ver tanto no Congresso, nas instituições, né, políticas aí do Estado, quanto nas ruas, né? Se eles acharem que há condições favoráveis para romper a coisa, podem partir para o impeachment, né? Digamos assim, falta então o consenso de cima ou uma ampla unidade em cima e as movimentações de massa embaixo. Né? Certamente, né?
Eu acho que as coisas talvez estejam se caminhando para isso. E se o governo talvez adotando uma política polarizadora, né, que eu acho que não vai enfrentar de maneira forte, no sentido forte do termo, pode descambar para isso, né? Pode descambar Então, para é isso. sobre isso que eu queria entrar, Danilo. Você acha que essa bandeira agora da justiça tributária, né, que é uma estratégia de ajuste fiscal progressista do governo, você acredita que ela representa uma mudança na estratégia do lulismo, no sentido da sua disposição de fazer enfrentamento, de fazer mobilização social? Eu acho que, assim, essas questões tributárias, a primeira reforma que foi aprovada, e agora essa questão do IOF, o governo, assim, é uma coisa que não atinge a população de uma maneira geral, né? O que atingiu ali, aquela medida do PIX ali, aquilo lá foi um erro grosseiro, né? Agora, essa questão do imposto de renda, eu acho que é um elemento interessante que pode gerar uma certa politização, pode gerar ter uma certa repercussão social e pode fazer com que o governo avance, né? Nas medidas tributárias e ganhe apoio social, né? Porque essa sim toca no imediato do bolso da massa dos trabalhadores, né? Tem essa questão de isentar quem recebe até R$ 5.000, né? Enfim, de imposto de renda, né? Então isso pode ter um grande apelo e tem uma consequência política forte imediata para frear essas tendências tanto da sangria quanto ou mesmo da ruptura com o governo, né? Setores internos ao governo, né? Agora, ainda é cedo para dizer que se o governo vai efetivamente levar essa ofensiva adiante, né? Tem postado coisas interessantes, né? Achei interessante essa postagem recente feita pelo governo, né? De falar, nós representamos aqui a classe média, o trabalhador, né? Né? E somos contra os super ricos, né? Essa é uma bandeira interessante que estava presente lá no comecinho do governo Lula. O Lula também fez um tensionamento com juros altos, né? Mas é aquela coisa, né? Às vezes são estratégias comunicacionais ou de debate, de luta ideológica que tem fôlego curto, né? Elas aparecem, mas à medida que vai tendo pressões, elas recuam, né? O governo não tem capacidade de avançar muito, né? Espero que dessa vez, com essa bandeira, especialmente do imposto de renda agora, e de tributação sobre os super ricos, a coisa avance, né? Avance mais, mas ainda é cedo, acho que, para dizer, né? Porque né, no início do governo Lula, quando veio todos aqueles discursos que o Lula fazia, falando duro contra os juros, etc., né? Foi amenizando. Hoje é isso, né? Temos lá um presidente do Banco Central que adota uma política de juros altíssimos, né? Um dos maiores desde o período Dilma, né? Maiores índices de juros, taxa de juros, a Selic. Então, ou seja, aquela estratégia teve um fôlego curto, né? Espero que essa não tenha agora, né? Porque se tiver um fôlego curto, o governo vai ter muita dificuldade de enfrentar essa oposição, né? De direita e de extrema direita. E pode perder, pode fazer ruir os seus, né, ministérios, né, sua política de alianças, né, que é muito frágil, né? Quantos foram aí os deputados que votaram, que são da base do governo e votaram contra, né, aliás, favorável ao IOF, né? Ou a discussão da conta de luz, né? Que até a própria base do PT votou contra o veto do presidente, né? Vi uma notícia que acho que era 92% dos deputados do PT votaram contra o veto do presidente. Então, alguma coisa está errado aí, né? Então, está tendo também uns desencontros que não sei até onde isso pode... O governo consegue sair dessa enrascada que se encontra, né? Agora, pelo menos foi rápido, né? Ou seja, depois da derrota do IOF, sair com essa iniciativa da discussão da justiça tributária, que eu acho que ela tem um apelo social. Agora, IOF, por exemplo, é um debate difícil, né? As pessoas não sabem nem o que é isso, qual a incidência que tem sobre os seus rendimentos, etc., né? O debate sobre imposto de renda tem, né? O debate sobre imposto sobre os mais ricos tem, né? Espero que o governo consiga sair dessa defensiva e dessa nocaute quase, né? Que se encontra na situação atual. E o sucesso nessa empreitada vai ser determinante para ele chegar competitivo nas eleições, né, Danilo?
o Lula pode chegar mais competitivo por toda a história que ele tem, não só nas eleições presidenciais, mas no Brasil como liderança, né? São mais de quase 50 anos aí como uma liderança expressiva, né? Ou seja, não é tão fácil assim construir liderança do tipo dele, ainda mais com a grande possibilidade do Bolsonaro estar fora, né, das eleições que também se construiu com uma forte liderança popular, né? Enfim, popular assim, se for claro que ainda que se concentre, né, o apoio mais ativo, o núcleo duro, nos setores da classe média, alta classe média, tem uma inserção, uma capilaridade nacional que nenhum outro líder conseguiu ter no período mais recente, em termos de mobilização também, né? Agora, vai depender muito, sim, eu acho que... mas, por outro lado, o cenário que eu vejo é assim, né? Bom, pode ser que, efetivamente, essa vitória seja obtida, né? Essas medidas, essas iniciativas que o governo está tendo agora, de ir para cima na discussão tributária, etc., tem repercussão eleitoral, mas será uma repercussão comedida, no sentido que pode produzir efeitos para a disputa do Executivo Nacional, mas custo a crer que terá repercussões sobre a composição do Congresso e sobre os governos subnacionais, né? Sobre os governos estaduais, sobre as assembleias legislativas, né? Custa a crer que tenha um grande impacto nos próximos, nas próximas eleições, no sentido de transformar a composição do Congresso ou a composição desses governos subnacionais, né? Acho que aí a presença do PT e das forças progressistas que estão na órbita do PT vai continuar a ser raquítica, né? E isso vai criar novas dificuldades para o governo no próximo mandato, possível próximo mandato do governo Lula. Ou seja, o impasse tende a continuar. Danilo, para a gente fechar, quais que devem ser as prioridades ou a prioridade da esquerda nesse próximo período, tanto do ponto de vista tático como do ponto de vista estratégico, né? Coloco principalmente essa questão da superação dessa política desmobilizadora e personalista. Eu acho que tem um aspecto que tem me chamado a atenção e que muitas vezes não é debatido, né? Que é o seguinte, né? Ou seja, a direita, especialmente essa extrema-direita neofascista, eles têm um forte compromisso com uma agenda anti-igualitarista, né? Um anti-igualitarismo que se expressa em termos de classe, em termos de gênero, sexualidade, em termos raciais, enfim. Eu acho que uma esquerda que se queira se apresentar com altivez nesse processo tem que abraçar a bandeira do igualitarismo, pensando nessa perspectiva, né, que compõe não só o aspecto de classe, mas também os aspectos que envolvem a questão tributária entra aí de maneira muito forte, né? Mas também as outras bandeiras que são importantes, que têm incidido sobre a dinâmica política brasileira, né? As pautas das mulheres, da questão de sexualidade, questão racista, questão ambiental, né? Que está na ordem do dia, né? No debate mundial, né? Então, ou seja, a esquerda tem que se manifestar abertamente igualitarista, né? Retomar esse debate do igualitarismo para fazer esses enfrentamentos e os debates sobre as opressões conectar com esse debate igualitarista. Esse é um aspecto mais geral que eu acho importante. Outro aspecto que eu acho importante, que já mencionei no começo da nossa conversa aqui, é a discussão de fortalecer um debate programático com as bases, né? Ou seja, para além dessa questão de princípio do princípio igualitarista, pensar como que isso se manifesta na construção de um programa, de uma agenda, né? E de prioridades dessa agenda que são fundamentais para o período atual, né? Eu, sinceramente, acho que não dá para fazer uma luta contra o fascismo no Brasil sem sustentar um programa claramente anti-neoliberal. Eu sei que a situação de hoje, na correlação de forças, né, das principais forças do chamado progressismo, tem muita dificuldade de fazer enfrentamento ao neoliberalismo de maneira aberta, mas esse é um dos caminhos fundamentais. Ou seja, se não demonstrar uma clara demarcação contra a agenda neoliberal, a luta contra o fascismo fica capenga, né? Hoje a gente tem uma estrutura, né, uma dinâmica política mundial e que se expressa no Brasil
desde ali da chamada crise econômica mundial de 2008, que é um neoliberalismo mais autoritário, que é um neoliberalismo que combina-se com expressões neofascistas, né? Então, a gente tem que derrotar não só os neofascistas, como derrotar os neoliberais. É um trabalho que vai envolver organização, volta às bases, né? Reconfiguração dos movimentos. Por exemplo, uma pauta que não pode deixar de ser debatida pela esquerda para fazer esses enfrentamentos, para interpelar setores populares expressivos, né? O debate da escala 6x1. Né? Esse debate não pode ficar quicando aí, né? Ou seja, ou não sendo levado de maneira enérgica por setores progressistas de esquerda, né? A questão tributária você apontou também, a questão ambiental acho que entra como um elemento fundamental nos debates que estão colocados. A gente está vendo hoje o processo de secas, queimadas, enchentes, etc. E quem tem se apropriado desse debate, muitas vezes é a direita. O caso do Rio Grande do Sul, toda aquela catástrofe que ocorreu, o prefeito conseguiu ganhar de novo as eleições de lá, com todo aquele discurso, né, que a direita mobilizou lá o povo pelo povo, né, não o Estado, etc. Né, o governo Lula não fez nada. Né. Eu acho que são questões que têm que ser pensadas aí no sentido de criar um horizonte, né, assim, é isso, ou seja, esquerda sem programa vai para a batalha sem um horizonte muito claro de onde quer chegar. E esse é o problema que a gente está enfrentando hoje. Né? Uma falta, uma escassez de debates mais programáticos. Às vezes você faz muitos debates em termos da agenda, do modelo econômico neoliberal, né? E a gente precisa retomar um pouco esse debate de maneira mais enérgica. Não fazendo essa... Eu não acho que... Tem muitos setores da esquerda, e que a gente já conversou sobre isso em outros momentos, né? Que entendem isso, por exemplo, a dificuldade do governo não sair dessa arcabouço fiscal, etc. Bom, então o governo Lula agora é o inimigo principal. Não dá para pensar dessa maneira. É um equívoco para a esquerda, né? Ou seja, do ponto de vista tático, as condições melhores de luta se dão sobre o governo Lula. A gente não tem outra opção à esquerda, não temos outra opção à esquerda. Ou seja, estamos numa situação de defensiva, né? Essa defensiva, para sair dessa defensiva, tem que sair com formação de um programa, com discussão com as bases, com organização, né? E com polarização. Né? Isso tudo demanda tempo. Né? Eu acho que não vai se resolver nem esse ano, nem nas eleições do ano que vem. É um projeto que tem que ser, é uma perspectiva que tem que ser construída pelo menos nos próximos 5 anos, para a gente encontrar uma situação um pouco distinta. E isso sem contar que a gente está falando aqui só de questões nacionais, né? Mas muitas surpresas poderão vir aí, em termos de crise econômica, processo de aceleração dos conflitos, da temporalidade dos conflitos, com essa dinâmica de guerra, né? De conflito que a gente tem, conflituosa, né? Contraditória, que a gente tem visto aí no cenário internacional. Como isso vai... Se esses processos vão se acelerar, né, se esses conflitos, essas guerras vão se acelerar no próximo conjuntura, ainda não dá para saber muito, mas estão presentes aí, né? Ou seja, vivemos aquilo que o Gramsci chamava de um interregno, que a gente não sabe muito bem ainda qual vai ser o desfecho, né? O que a gente tem hoje, né, e concordando com a fala do Álvaro Garcia Lineira, né, são hegemonias não duradouras. Mesmo a direita radical, de extrema-direita, né, né, neofascista, ela não tem conseguido se manter. Né? O próprio Trump lá, né, ganhou uma eleição, perdeu outra, voltou, que o Bolsonaro ganhou, depois perdeu. Né? O progressismo vem com mais... Já tinha se constituído como progressismo no passado, com uma proposta, às vezes, muito menos ousadas, mais fragilizado, né, mais desbotado, vamos chamar assim, um rosa mais desbotado. Né? Por outro lado, tem outras experiências progressistas que estão surgindo aí, como foi o caso do Petro, como é o caso da Cláudia Sheinbaum, que são inovadores, né? Vem uma nova leva do progressismo, trazem outros conteúdos. A gente tem que estar assistindo a isso aí. O mundo está em mutação, né? Não quero dizer assim que não há um prognóstico seguro a ser feito, né? Não dá para fazer nenhum prognóstico, mas eu acho que tem muita coisa que vai rolar nos próximos meses aí, por conta desses conflitos internacionais, por conta dessas reconfigurações das forças na América Latina, que vai ter implicações nacionais. Né? Agora, cabe à esquerda defender, eu acho que claramente, um programa, né,
com suas bases, retomar debates que são caros às classes trabalhadoras, né, como é o caso da escala 6x1, é o caso do imposto de renda, porque se não apontar uma perspectiva claramente igualitarista, que mexe no bolso, no cotidiano das pessoas mais pobres, né, das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras, o que vai sobrar como discurso para a esquerda, de maneira diferencial, é a defesa do Estado democrático de direito, discursos que, para muitas dessas pessoas, não interpelam, né? Não interpelam, né? E esse é o problema da frente ampla, né? Ou seja, o campo progressista teve que se aliar para derrotar o bolsonarismo com o neoliberalismo democrático, ou o neoliberalismo progressista, né? Mas tem que saber criar a sua própria frente para fazer um enfrentamento interno, né? Caso contrário, para disputar a direção dessa frente. Exatamente. E desarmado para essa frente, acho que chega um momento que você não tem nada a dizer, né? É o que até o momento agora o governo estava enfrentando, né? Talvez consiga sair dessa enrascada, mas sem organização para disputar a direção da frente, nesses tempos tão turbulentos e tão adversos, né? Fica difícil. E é isso, à medida que vai ganhando um caldo, a luta dos trabalhadores vai ganhando um caldo, esses setores vai afugentar, né? Vai afugentar esses setores neoliberais democráticos dessa frente, né? Bom, mas aí você vai ter caldo de organização para fazer esses enfrentamentos, né? Ou vai ser nocauteado, sem reação, sem capacidade de reação, tanto pelo bolsonarismo, né? Nocauteado tanto pelo bolsonarismo, quanto pelo centrão, quanto por essas forças que integram o governo, que não são contrárias, né, a um programa desenvolvimentista, são contrárias à ampliação de direitos, não querem saber de mudança na reforma trabalhista, previdenciária, são favoráveis a uma estrutura tributária regressiva, né? É uma dinâmica muito delicada, né? É difícil apontar uma solução tão fácil quando a gente olha para a esquerda, né? O campo progressista, e a gente vê uma situação de defensiva muito forte, uma defensiva que se acelerou e se aprofundou depois do golpe, mas olhando para a história brasileira e desse predomínio desse capitalismo neoliberal, né, no Brasil, ou mesmo em escala internacional, há muito tempo a gente não vê um ciclo de revoluções, né? A gente não vê, ou seja, a esquerda também que desorienta também pela essa imobilidade ou sem capacidade do movimento operário popular de marcar presença nas lutas, né? Então, enfim, eu faço parte, você também, de uma geração toda que nunca viu uma revolução efetivamente, né? Ou seja, o ciclo de revoluções, quando nascemos, né, já era declínio do nacional-desenvolvimentismo, era avanço do neoliberalismo, tentativas de reformas do neoliberalismo, ou tentativas de ruptura, mas muito condensado em algumas pequenas formações sociais, sem capacidade de intervenção no nível internacional, né? Então, isso também dificulta a criação de horizontes políticos, né? de imaginação política para construir uma alternativa, né? A gente é preso a própria ideia, né, da construção da alternativa, do programa, etc., esbarra nessa história de 40, 50 anos que a gente vive no país, que teve os seus momentos de crescimento, de lutas, né, mas também teve de descenso, né, e hoje é difícil, a imaginação política está sendo difícil de ser constituída, né? A pergunta que mais fazem nos debates é o que fazer, né? Não é uma recomendação, não é algo que seja possível ser respondido por uma pessoa, né? Mas o drama é esse, né? Ou seja, a falta de imaginação política tem a ver com essas derrotas sucessivas que fomos enfrentando, desde o golpe aqui no caso brasileiro, mas se a gente for olhar mais para trás, né? Mesmo os avanços que tiveram foram avanços muito nos limites, né, do modelo neoliberal, né? Então, isso cria uma dificuldade de pensar um horizonte alternativo, né? Eu lembro de uma palestra que eu assisti do André Singer, que ele classifica como uma vitória na derrota, né? Sim, eu acho que é um pouco isso, né? Uma dificuldade de criar
uma construção de uma perspectiva estratégica, né? A gente se afunilou aí no pragmatismo, né? É isso, tanto é que é isso, né? A gente está discutindo se o Lula vai... vocês vão sangrar o Lula, vão pedir o impeachment, né? Aí você colocou o tema da questão da eleição, né? Por que isso? Porque, efetivamente, a gente não pode discutir em termos de mobilização de massa, né? Você não tem uma linha de massa constituída, e os governos do PT foram fruto desse processo, né? Ou seja, quando, diferentemente de outras experiências, como na Venezuela, no caso da Bolívia, agora mais recentemente da Colômbia e do México, né? Foram governos que surgiram de fortes mobilizações anti-neoliberais. Forte mobilização. O Brasil não foi isso. Quando o Lula chega ao governo em 2002, né, começa em 2003, vence em 2002, começa em 2003, já era um processo de descenso das lutas sindicais, né? Ainda que o MST fazia lá um contraponto importante, né? Mas a tendência era de declínio, né? E a gente ainda não saiu dessa órbita, desse momento da crise dos capitalismos de Estado, né? Chamadas tentativas de construção do socialismo, que eram encabeçados aí pela União Soviética, né? Essa crise ela afetou, ainda projeta efeitos, e aquilo que se constrói, temos lá ali no caso, né, opções alternativas como a China, né, embora sejam governos controlados pelo Partido Comunista, não tem aquela história, né, por mais que se fala de um socialismo com características chinesas, que a gente pode discutir outro tempo a discussão, né? Mas, efetivamente, é um governo, é uma experiência que não está conectada com o ciclo de revoluções. Né? Por mais que todos os problemas que tiveram o stalinismo, a experiência da União Soviética, da China popular, etc., eram experiências que estavam colocadas em um período de revoluções e lutas de libertação nacional, onde a imaginação política construía um horizonte estratégico, anti-imperialista, socialista, etc., estava colocado. Hoje esse debate... Quem faz, né? Quem fala de socialismo no Brasil hoje? Quem fala de anti-imperialismo no Brasil hoje, né? Enfim, é um momento muito delicado e difícil, né? Bom, de certo mesmo é que a luta vai ser longa, né, Danilo? Sim, vai ser longa. E a instabilidade e a crise política está colocada, né? E instabilidade quase que permanente. A gente já passou do nosso tempo, eu queria te agradecer pela excelente contribuição que você deu aqui hoje para essa aula para a gente. E é isso. Saludos desde México. Saludos, camarada. Satisfação de estar aqui conversando com você. E temos muitas outras questões já e temas para debater em outras oportunidades. Bom, esse foi o Danilo Martuchelli e nos vemos semana que vem. Vamos ver o que a conjuntura nos reservará para decidir o tema do próximo episódio. Valeu. Abraço.